tarde a todos, ou melhor dizendo, né, boa noite, eu que estou gravando à tarde. Amigos do Francisco Pinto, é uma satisfação, é uma alegria, na verdade, muito grande estar de volta, apesar dos pesares nessas circunstâncias virtuais, mas é importante que a gente restabeleça pouco a pouco as nossas formas de contato e principalmente as nossas orientações, né, os nossos estudos, para que a gente também se sustente e se fortaleça nesse período de pandemia. Nosso objetivo hoje é retomar o nosso estudo do ESG, que restou aí prejudicado pelo problema da Covid. Nós não tivemos ainda encontros esse ano, então, por essa razão, a gente vai tentar, a partir de hoje, né, numa experiência com vocês, transmitir o conteúdo dos nossos encontros no formato de vídeo, aqui pelo YouTube, até que a gente possa encontrar uma ferramenta comum a todos para que a gente restabeleça os nossos contatos ao vivo, digamos assim, mesmo que no virtual, mas podendo interagir em tempo real. Eu vou estar aqui disponível no chat. Vocês precisam se conectar ao YouTube para ter acesso ao chat, para que assim as perguntas possam ser enviadas e eu possa respondê-las e vocês visualizarem elas. Essa mensagem aqui vai ficar gravada, esse vídeo vai ficar gravado, vocês vão poder acessar quando vocês quiserem, mas o chat não. Então, como eu falei no áudio do nosso grupo do WhatsApp, quem tiver suas dúvidas que não conseguir lançar aqui no chat, pode encaminhar pelo WhatsApp que a gente responde, ou eu inicio o próximo encontro nosso, daqui a 15 dias, com a resposta a essas questões. Tudo bem? Vamos começar, então. Nós vamos restabelecer os nossos encontros, que a gente já vinha estudando o tomo único, programa complementar do ESG, tomo único, tá vendo? O roteiro é o roteiro 6 do módulo 1. E nós vamos começar, é um assunto interessante, antes de qualquer questão, é um assunto também que contém muita informação e diz respeito às esferas espirituais da Terra e os mundos transitórios, certo? Algo bem interessante para que a gente vá compreendendo como se dá a vida espiritual no nosso planeta, principalmente, e também observar as características de cada esfera, conforme a orientação do ESG, e também das informações relacionadas aos mundos transitórios, ok? Eu vou começar com vocês a transmitir o PowerPoint. Pronto, vou me colocar aqui, então, para a gente começar, certo? Nosso roteiro aí, como eu já disse, esferas espirituais da Terra e mundos transitórios. Qual é o nosso objetivo hoje? Identificar as principais características das esferas espirituais e explicar o que são, então, os chamados mundos transitórios. Vocês receberam hoje à tarde um vídeo contendo uma apresentação do texto A Lenda do Peixinho Vermelho, muito conhecida no movimento espírita, e que vai, na verdade, nos dar uma ideia assim, bem discreta do que a gente vai tratar na noite de hoje. Então, à medida que a gente for explicando aqui, é provável que eu faça referência a essa história para deixar um pouco mais clara a questão que a gente vai tratar, certo? Então, partindo dessa ideia de que a gente vai trabalhar as esferas espirituais da Terra, nunca é demais trazer a mensagem de Jesus para essa nossa reflexão inicial, certo? A reflexão está lá em João, capítulo 14, versículos 2 a 4. E ela diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. É um tema que a gente sempre remonta, principalmente porque boa parte de nós, enquanto espíritas, conhecemos essas explicações, essa mensagem de Jesus, pautada na justificativa de que existe vida em outros planetas, principalmente no que diz respeito à criação dos planetas por Deus. Nós temos na concepção espírita a ideia de que não há mundo desabitado ou não há criação que não tenha consigo uma utilidade na obra divina. Então, a ideia, por exemplo, de que só existe vida no planeta Terra, para o Espiritismo, ela não se concretiza como uma verdade. A gente sabe que a vida mesmo em si mesma, ela está longe de ser puramente a vida material, a vida orgânica.
Então, a gente tem na vida a acepção da palavra vida como sendo a realidade do espírito. E se o espírito transita ora no corpo de carne e ora no mundo espiritual, a ideia é de que todos os planos, né, de criação de Deus tenham a vida presente. Ah, Diego, mas em Marte não tem vida humana. Não, não tem a vida desta forma como nós conhecemos. Mas isso não quer dizer que a vida espiritual não se apresente lá. Nós vimos isso também no ESG1, quando trabalhamos as categorias dos mundos habitados. E vimos a escala dos mundos, né? Desde os mundos primitivos até os mundos celestes. Eu não vou adentrar aqui nesses conceitos para a gente não perder muito tempo no objetivo maior, já que a gente vai tratar de alguns níveis aqui dessas esferas, é interessante que a gente faça isso com mais cuidado. Tá ok? Então, a gente precisa também ter em mente que Jesus aqui não só se refere às moradas contidas na criação divina. Né? A gente tem aqui a ideia de que essas moradas, para a doutrina espírita, são exatamente os diversos planetas, galáxias criadas por Deus. Os mundos habitados, portanto, no universo. A casa do Pai, portanto, na linguagem de Jesus, seria o próprio universo, a sua criação. As diferentes moradas vão ser esses mundos, que aí já está aqui na transparência para vocês. Circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam morada correspondente ao adiantamento dos mesmos. Então, para cada nível evolutivo, um planeta, ou melhor dizendo, uma morada, condizente com as necessidades de evolução daquele espírito. Ora, se ele está numa condição muito primitiva ainda, iniciando o seu processo de conscientização como indivíduo, de domínio das suas faculdades intelectuais, de domínio dos seus instintos, para ele vai haver um mundo condizente com essa realidade. Da mesma forma, o espírito que já compreende a necessidade de evoluir, que já consegue observar o mundo à sua volta, extrair desse mundo o aprendizado necessário, reajustar-se com os erros praticados anteriormente e preocupar-se em não mais cometer os mesmos erros e devotar-se ao bem, ele vai encontrar também um planeta condizente. Se ele estiver transitando nessas etapas, ele vai encontrar um planeta condizente com essa etapa de transição em que ele se encontra. Está dando para perceber? Então, para cada nível evolutivo, um mundo ou uma morada correspondente a esse nível evolutivo. Na medida em que eu progrido, eu vou, então, podendo até mesmo habitar mundos em uma condição mais elevada. Independentemente da diversidade dos mundos, as palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. O estado venturoso, estado de perfeita harmonia, ou melhor dizendo, de construção dessa harmonia com as leis. É o espírito que reencarna, vivencia sua experiência no mundo físico, reajusta-se com seu passado, compromete-se a fazer o bem, ama, progride, se aprimora, e ao chegar no mundo espiritual, ele se encontra naquela situação que a gente poderia dizer assim, olha, cumpri minha tarefa. Tô quite com o meu planejamento reencarnatório. Ou desgraçado, que seria o oposto disso. É o espírito que tem dificuldades nos enfrentamentos da sua vida, né, que resiste muitas vezes à sua evolução e que, por conta disso, quando desencarna, não desencarna numa condição muito legal. Então, a gente pode pensar também nas moradas como sendo possibilidades de identificar o mundo íntimo de cada espírito. E se a gente, até agora, já viu em algum momento aqui do ESD, né, principalmente nos roteiros anteriores, acho que são os anteriores mesmo, a gente vai ver um pouco depois. Eu vou ficar devendo essa informação para vocês. A gente vai trabalhar muito a questão da sintonia e da afinidade. Então, nós somos, de acordo com o nosso estado íntimo, atraídos para uma faixa vibratória correspondente a esse estado. Isso acontece no despertar, no desprendimento do nosso corpo físico, quando a gente adormece, o nosso espírito vai ao encontro das faixas onde ele se encontra um pouco mais sintonizado. E na medida também que ele vai se melhorando, ele vai buscando também sintonias condizentes com essa sua condição. Então, se ele vai se achar mais ou menos depurado e desprendido da matéria, vai variar também as possibilidades dele continuar a sua trajetória evolutiva no mundo espiritual.
E é disso que nós vamos falar hoje. E quando a gente pensa em esferas, normalmente a gente pensa no círculo, né? E com isso pode vir na nossa cabeça a ideia de que estamos falando de mundos espirituais. Mas observe qual é o roteiro nosso. Esferas espirituais da Terra. Então, por essas esferas, a gente vai entender inicialmente que se tratam de dimensões energéticas, dimensões vibratórias que circundam o nosso planeta desde a sua essência física, desde a crosta mesmo, até a ampliação em torno da própria massa gasosa em torno deste planeta. Do centro até a parte mais externa, nós vamos encontrar diversas camadas vibratórias, diversas camadas energéticas, onde o espírito vai estar transitando. Então, a gente vai ter esse primeiro conceito de esferas como sendo essas camadas, essas dimensões, onde nós podemos transitar na medida que a gente progride, ou se resistimos ao progresso, nos encontramos em uma camada única, sem a possibilidade de interagir para uma camada melhor. À medida que a gente se permite crescer, se permite melhorar, a gente vai buscando, pela sintonia, né, a aproximação dessas outras esferas até o momento oportuno em que a gente faça a mudança. Saímos de uma dimensão energética vibratória mais densa para uma situação energética vibratória menos densa. Ok até aqui? Sei que pode gerar um pouco de confusão essa noção de esfera espiritual. Mas se você pensar como eu estou pensando aqui, estou tentando passar para vocês, pense numa cebola. Nosso planeta é uma cebola que tem, né, o seu centro, a sua parte menor, até as camadas de fora que a gente observa. Que quando a gente vai descascar, a gente sai vendo camada por camada, não é isso? Para cada camada aqui que a gente está falando, dessa nossa cebola chamada Terra, a gente tem uma faixa vibratória, uma faixa de pensamentos, uma faixa de aproximação de espíritos vibrando nela, ok? Então, a gente tem aqui, ó, na elucidação mesmo de André Luiz, um primeiro ponto para nos ajudar a compreender o que são essas esferas espirituais. São mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Ou seja, não bastam elas existirem, elas estão o tempo todo entrando em contato. Por isso que não dá para pensar em mundo espiritual distante de nós. Nem abaixo, como a gente poderia dizer que antigamente era o inferno, nem acima demais, como a gente diria que é o céu. Né? Entre esses dois caminhos aqui, nós temos diversos degraus em que a gente pode estar se situando. Ok? Tais esferas espirituais permanecem invisíveis ao ser humano encarnado no atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Em primeiro lugar, pelas naturais limitações biológicas, essa vista não permite que a gente observe o mundo espiritual à nossa volta, por exemplo. Segundo, em razão do pouco desenvolvimento das nossas faculdades espirituais. Então, nem a mesma mediunidade é capaz de fazer a distinção entre essas esferas. O que a gente identifica como sendo o espírito vai estar de acordo com a vibração que ele se apresenta. A gente não vai ter condições de observar se ele é de uma camada muito mais densa, muito mais, né, negativa, ou de uma esfera superior, pura e simplesmente pelo que nós estamos observando através do canal mediúnico. Mas será o quê? A sua vibração, que nos trará, pouco a pouco, informações sobre a sua origem. Certo? Então, de que são constituídas essas esferas espirituais? Aí a gente vai remontar um conceito que nós vimos há um tempo atrás, referente ao fluido cósmico universal. Lembram dele? O fluido cósmico universal, ele é um elemento criado por Deus, constitutivo do princípio material e está presente em toda a criação. Lembrando que o princípio inteligente ou espírito não é formado nem é constituído pelo fluido cósmico universal, mas a matéria é uma variação desse fluido. O fluido vital que anima o nosso corpo físico enquanto estamos encarnados é uma derivação desse fluido, certo? Então, essas esferas espirituais, por serem manifestações vibratórias dos espíritos, elas acabam sendo também um produto
desse fluido que aqui André Luiz vai chamar de fluido vivo, por uma razão muito simples. Aqui já não é o fluido cósmico presente no universo sem qualquer atividade. Aqui o fluido vivo é exatamente a variação desse fluido cósmico universal, estruturado, alimentado, conduzido pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. Observe como ele diz, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, ou seja, de diversas formas, estuante e inestancável, que não é possível comprimir, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico. Por que é inestancável, amigos? Qual é a faculdade nossa que é impossível de ser limitada, de ser aprisionada? A faculdade do pensar, a faculdade de pensar. Então, com o nosso pensamento, as construções e as manipulações desse fluido. Nunca é demais lembrar que quando a gente fala que somos co-criadores de Deus, é porque os nossos pensamentos constroem positivamente ou não tão positivamente assim. Os nossos pensamentos desajustados podem provocar doenças. Os nossos pensamentos equilibrados podem favorecer a saúde. Então, observe, o tempo todo nós estamos aí agindo, pouco a pouco, como pequenos construtores da realidade. E no mundo espiritual, na condição de espírito desencarnado, isso fica muito mais claro, porque você lida exatamente com esse fluido presente o tempo todo, em torno de você, que você projeta para fora, que você assimila por conta da sua condição mental, sua condição energética, sua sintonia. Então, absorvido pela mente humana, em processo vitalista referente, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade. Eu absorvo do universo, transformo no meu pensamento e extravaso através dele. Na condição de espíritos desencarnados, o extravasar é muito mais claro. Não tem limitação. Aqui a gente pensa e silencia, ninguém viu. Mas, na condição de espíritos desencarnados, bastou pensar, já se construiu em torno de nós. Então, para influenciar no final aqui, para influenciar na criação a partir de si mesma. Então, se influenciamos na criação a partir destes nossos pensamentos, nós então elaboramos essas faixas vibratórias. Elas são produção do pensamento do espírito. Também, certo? E, Diego, quais seriam as condições ambientais? Como é que são essas faixas? Faz frio, faz calor, chove, é seco? Como seria? Aqui eu trouxe duas ilustrações da mesma origem, do filme Nosso Lar. Quem não viu ainda, gentileza assistir, para se situar aqui em relação ao que a gente está tratando, certo? Qual é a condição ambiental das esferas espirituais? Ora, se a criação é uma só, as leis que a matéria se submete são as mesmas leis que o mundo espiritual se submete. Então, com referência ao clima, ao ambiente, nós vamos encontrar as mesmas circunstâncias ambientais presentes. Só que lá, lembrem do último slide, somos nós que construímos. Então, em alguns casos, as situações ficam muito mais exacerbadas do que aqui no mundo físico, em que a gente tem essa diversidade de condições, de pensamentos sendo elaborados. Observe ainda o que André Luiz diz abaixo. É uma moradia de continuidade para a qual se transfere, em contrapôs o homem, as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra. Está lá no Evolução em Dois Mundos, no item que trata da espiritualidade. Quais seriam, então, essas condições? Dias e noites? Sim, dias e noites. Teremos dias e noites também no mundo espiritual. Estações? Sim, amigos. Vamos encontrar, o Sol se apresentando no mundo espiritual da mesma forma que ele se apresenta no plano físico. O direcionamento das suas energias, a absorção das suas vibrações são recebidas pelo mundo espiritual da mesma maneira. Observe que os rigores de cada estação aqui, a seca que a gente conhece, por exemplo, no nosso sertão aí de Ambuque mesmo,
né? Ou o excesso de chuvas no período do inverno, em locais que não são tão secos assim, não são vistos no mundo espiritual, por uma razão. A gente vai ter aqui a necessidade, e isso aí vai vir de Deus exatamente, né? Assegurar uma condição possível para a continuidade da vida espiritual, mas não porque os espíritos vão morrer se tiver muito seco ou muito frio, mas é preciso que se tenha uma condição que lhe permita, né, a mínima harmonia deste ambiente à sua volta. Pode parecer que não, quando a gente pensa lá na imagem, né, trevosa aqui do último slide. Mas observe que aqui ainda há luz, aqui ainda há água, há vegetação. A apresentação dos recursos minerais que a gente encontra aqui também no planeta, no plano físico, a gente vai encontrar também no mundo espiritual. É disso que ele está falando. E um clima constante e quase uniforme, e aí vem a advertência. Nos casos de esferas espirituais, de faixas vibratórias, né, presentes no mundo espiritual, medianas e de superior evolução. E aí você pode pensar o seguinte, por que das medianas para cima há esse clima constante e quase uniforme? Por uma razão muito simples, amigo. As vibrações nestes planos tendem a seguir um mesmo direcionamento. Quanto mais evoluído, mais voltados os espíritos estão para o bem comum, para o amor, para a fraternidade. Então é natural que todos pensem e busquem e sintam da mesma forma ou busquem sentir a mesma vibração. Então não vai haver, digamos assim, um clima que vai ser mais agradável para mim e mais desagradável para o outro, não. Das esferas medianas para cima, todos estão em busca do bem de todos. Então o indivíduo já não se sente tão desagradável porque ele sabe que o ambiente ali não é só propício para ele, mas para todos que estão ao seu redor. Um exemplo simples para você ter uma dimensão do que eu estou dizendo. Vamos pensar lá na nossa casa de oração, lá no Francisco Pinto, e vamos pensar que agora o Francisco Pinto está todo forrado e revestido na sua cobertura, e também a casa conta com muito trabalho e recebeu uma doação importante de recursos financeiros. E aí lá a direção da casa, pensando no conforto dos seus trabalhadores, fez o seguinte: vamos adquirir então um ar-condicionado para garantir um estado confortável para todos, fecharmos a porta do fundo, evitarmos os barulhos externos e assim garantirmos um espaço confortável para todo mundo. Aí pensem aí, todos nós lá presentes, né? Eu ia adorar. Sei que muitos também adorariam. Mas temos outras amigas aqui que iriam ou de coberta ou iriam pedir o tempo todo para baixar ou aumentar, melhor dizendo, a temperatura do ar-condicionado porque estava passando muito frio. Deu para entender aí agora? Em busca do bem comum, o que a gente faria? Buscaria uma média possível para todos suportarem a condição ali e ficarem bem. No mundo feliz, né, numa esfera espiritual mais adiantada, não é só o meu desconforto que importa, é o bem comum. E isso não é só em mim, é em todos que pensam dessa forma. Não estou dizendo aqui com isso que o frio lá na casa de oração não seja admitido, mas o que eu quero dizer é que vai haver sempre uma concordância, uma busca pelo entendimento comum. Então, por essa razão, esse clima vai se manter uniforme para atender ao interesse de todos, sem exceções. Entendem? E também a presença de vegetação. Ora, se são as mesmas leis, os mesmos recursos presentes na vida orgânica vão se apresentar no mundo espiritual. E isso aqui eu não vou entrar tanto na explicação, porque a gente viu lá no EG 1, quando estudamos os reinos da natureza, lembram? A gente falou sobre a existência das plantas e dos animais no mundo espiritual. Muitas questões foram levantadas, mas lembram que uma delas dizia a respeito à própria evolução desse reino, espécies que surgem por uma chamada geração espontânea, né, por um cruzamento de genes espontaneamente aqui no mundo físico, muitas vezes, e na maioria das vezes, são construções na dimensão espiritual. Então é preciso que os germes, né, do vegetal e do animal estejam presentes
para que aqui no mundo, lá no mundo espiritual, olha eu aqui querendo falar no mundo espiritual, no mundo espiritual, nessas esferas, eles possam ser elaborados, construídos, unidos, vinculados, para que no futuro, então, no mundo físico, aquelas uniões também se concretizem. Por essa razão é que a gente vai encontrar também essa presença dos vegetais e dos animais no mundo espiritual. E aqui eu trouxe para vocês a esfera apenas para ilustrar o que eu quero dizer. Ó. Aqui você despreza essas informações relacionadas a campo de força, porque a gente não vai explicar exatamente a ideia do campo, mas a gente já tem uma noção, porque nós falamos aqui de faixas vibratórias, lembra? Faixas energéticas. Então, para cada esfera, há um campo energético em torno de si, que permite que ela interaja com as outras camadas, mas que uma não tome o espaço da outra. Elas convivem o tempo todo se encontrando. Ah, Diego, como é que eu posso pensar nisso em termos práticos? Simples. Nós aqui no mundo físico, enquanto médiuns, não estamos o tempo todo interagindo com o mundo espiritual? Não sendo médiuns, eles também não estão presentes interagindo conosco? Não é assim que a gente aprende no Livro dos Espíritos? Então, há essa interação, mas em nenhum momento a presença dos espíritos desencarnados descompassa ou desequilibra o mundo físico como nós conhecemos. Há o contato, há o encontro, mas não há a sobreposição ou o suprimir de uma camada energética pela outra. O mesmo vai se dar aqui em relação às esferas, certo? A gente vai trabalhar hoje com essas esferas, as comunidades ou esferas abismais. Por que estão comunidades? Porque para cada esfera há a presença de espíritos ali presentes, né? Habitando aquela faixa. Então, por isso que comunidades. As comunidades ou esferas do umbral, e eu sei que você já está agora com a pulga atrás da orelha, porque você imaginou que aqui era tudo uma coisa só. As comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento, ou também conhecidos postos de auxílio, as comunidades de transição, as comunidades superiores e, por fim, os mundos transitórios. Eu aqui sem saber mexer nos slides, né? Comunidades abismais. No material que vocês receberam hoje também pelo grupo do WhatsApp, a gente vai identificar também como sendo as zonas de treva, ou as próprias, né, áreas das trevas. E por trevas, busque aí na sua cabeça o que é que você tem de referência quando a gente fala em trevas. Medo, desespero, não é isso? Tudo associado ao ápice do negativo, a gente associa à condição de treva. Então, essas comunidades abismais serão as faixas vibratórias em que espíritos ainda predominantemente maus, perversos, encontram sintonia e as habitam. Certo? Quais são as características dessas zonas abismais, ou dessas faixas, essas esferas abismais? Olá, predomínio de paixões inferiores. Por paixões aqui, entenda sempre o envolvimento, a prevalência dos interesses do indivíduo para atendimento delas. Tudo que é paixão a gente pode associar como arrastamento. Aquilo do qual ainda você não consegue se desvencilhar. Essa é o significado de paixão quando a gente vê escrito, principalmente na doutrina espírita. As paixões inferiores não são as paixões mais baixas, são as paixões mais associadas a tudo que é distante da consciência. Ou seja, toda a necessidade de atendimento dos instintos é considerado paixão inferior, porque não vislumbra razão. O violento, ele não pensa antes de ser violento. Ele simplesmente é. O indivíduo desregrado no vício do sexo, por exemplo, ele não raciocina as repercussões daquilo na sua vida. Ele quer tão somente atender a um desejo, a uma necessidade sua, que ele considera irresistível, que ele considera impossível de ser sanada. Estas são as paixões. Né? Então, tudo relacionado ao interesse próprio, ao ego, né?
a satisfação dessa condição sua, íntima, que mesmo que venha prejudicar os outros, pouco importa para você, a gente tem como predomínio essas faixas. Controle mental sobre subjugados. Olha a obsessão aparecendo aí para a gente. Só que aqui, entre desencarnados. Né? Não basta haver o predomínio das paixões, como há muito desejo e satisfação e prazer do espírito no mal, ele tende a ser aquele também que domina os demais. Porque dominar também é uma paixão. Né? Ter o domínio sobre alguém ainda é uma paixão de querer controlar tudo à sua volta. A volitação aqui é restrita, claro. Né? Como volitar, né? Que nada mais é do que mover-se sobre o solo sem tocá-lo. Aí você pensaria assim, voar, Diego? Não necessariamente, porque a volitação não prescinde estar em altas altitudes, digamos assim, né? Mas é justamente não precisar se locomover como a gente se locomove aqui, pisando um pé depois do outro. Acesso interditado a regiões elevadas. Aí a gente vai pensar, se eu vibro o mal, se eu vibro a violência, se eu vibro a ganância, se eu subjugo e sou perverso com outros espíritos menos fortalecidos do que eu, como é que eu posso estar em faixas espirituais mais elevadas? Eu não tenho o cartão de visita, que é a minha vibração. A minha essência ainda está muito atrelada ao predomínio das minhas paixões. Então, eu não tenho como estar em campos mais adiantados sem que eu me movimente para estar lá, no sentido de eu querer, de eu me construir, me voltar para esses desejos mais elevados. Então é a sintonia, é a túnica do Festim das Bodas. É a túnica sobre a qual o rapaz não está vestido e é lançado às trevas, e onde haverá prantos e ranger de dentes. Se ele não veste a túnica, ele não tem por que estar entre aqueles que já estão vestidos. Ou seja, se eu ainda me mantenho no predomínio dessas paixões inferiores, eu não posso estar no meio de espíritos que já estão vibrando numa condição mais elevada. A névoa envolve a região. Olha a questão climática aí. E exercem influência sobre os encarnados. A lembrança aí simples de que nós, aqui encarnados, somos constantemente assediados por esses espíritos. Então, lê do engano você que é médium achar que porque você é médium, você só vai lidar com o espírito superior. Primeiro, nem sempre você vai lidar com o espírito superior. Você vai lidar com espíritos medianos, que serão emissários deles, ou espíritos nesta condição aí, para serem atendidos nos trabalhos mediúnicos e nos auxiliarem a compreendermos e a amarmos estes irmãos. Percebem? Então, a névoa aqui também é fruto da construção mental. E aí eu trouxe para vocês uma imagem para relembrar para a gente o que é que eu estou querendo dizer com isso. Essa foto aqui à esquerda, para vocês, não sei se vai estar à esquerda ou à direita, é a representação de uma cidade chinesa e a outra, uma imagem muito conhecida de nós quando falamos, né, de zonas de sofrimento no mundo espiritual. Olha a poluição presente no mundo físico e olha a presença também da névoa no mundo espiritual. O que é a poluição aqui? Acúmulo de substâncias tóxicas sobre a nossa atmosfera. Prejudicam a nossa saúde física, prejudicam a própria saúde do planeta. Isso aqui, embora sejam gases, são colocados para fora por movimentações humanas. Que movimentações é essa? Normalmente, movimentações voltadas para a satisfação do lucro desmedido, da riqueza, do desenvolvimento material, né? Mesmo que isso custe a saúde da própria população. Olha o egoísmo aí presente. Olha a prevalência da névoa no mundo físico como sendo apenas uma lembrança do que a gente pode vir a encontrar no mundo espiritual. Então, aqui também, em André Luiz, nós vamos encontrar essa referência sobre as zonas de treva. São as regiões mais inferiores. Regiões que ele se refere a regiões para dar uma noção de localidade, né, de localização. Ou esferas espirituais situadas abaixo e na superfície do globo terráqueo, também conhecidas como abismos ou regiões abismais. Está lá em nosso lar.
Abaixo da superfície, amigos, é literalmente abaixo da terra. E nessa condição é difícil você pensar em sol, você pensar em flor, você pensar em condição confortável, né? Se o sinônimo mais próximo que os espíritos acharam foi de titulá-lo como treva, daí você tira a condição de total escuridão mesmo, né? E se a gente parar para analisar também, é a condição mais indigna que o espírito se permite estar por força ainda dos seus arrastamentos, né? E acima, para nos lembrar que eles estão lado a lado conosco, certo? Agora sim a gente vai falar sobre o tão conhecido umbral que todo espírita ouve falar, mas que muitas vezes não tem a noção, e só quando assiste o filme de Nosso Lar é que vai entender o que é o umbral. Mas quando você pensa em umbral como sendo só uma zona lamacenta, você não está cercado de todas as referências que esse local tem. E outra, da sua utilidade. Lembra que falávamos sobre utilidade nas moradas do Pai? Por que existem essas faixas? Qual é a utilidade delas na vida do espírito? Se para caminhar para o progresso ele precisa compreender que determinada faixa não lhe é mais importante ou não deve mais ser buscada por ele através das suas questões íntimas, ele só vai buscar as mais adiantadas quando compreender que estas não são mais necessárias. E elas são construções dele mesmo. Então é ele próprio que constrói a relação com essas faixas vibratórias e é ele próprio também que se afasta delas na medida das suas buscas mais elevadas. A utilidade em tudo. Olha Deus não desamparando ninguém. Ninguém está perdido, a ermo, solto na criação, né? Se reúnem em comunidades espirituais justamente pelas suas afinidades, pelas suas sintonias, mas não estão perdidos aos olhos de Deus. Deus acompanha e monitora todos os seus filhos em todas as circunstâncias. No umbral, uma característica que a gente pode pensar como sendo mais relevante para a gente é que ela está mais próxima da crosta terrestre como sendo o plano das nossas realizações aqui, e as perturbações que existem no mundo, nas comunidades espirituais do umbral, nada mais são do que o reflexo da nossa experiência aqui encarnados. Conseguem compreender isso? Olha o que André Luiz coloca. Espécie de região purgatorial. Você que foi católico conhece esse termo, purgatório. O que é purgar? Trazer para fora, né? Purificar. Então, essas zonas umbralinas são zonas dedicadas ainda à libertação do indivíduo recém-desencarnado das questões que o atrelam ainda à vida material. Então, onde é que nós vamos encontrar os indivíduos extremamente apegados aos bens materiais? No umbral. Onde é que nós vamos encontrar os espíritos que não têm consciência nenhuma da vida espiritual e se encontram perdidos? No umbral, né? Olha a diferença. Eu não estou falando mais de sentimento doentio e voltado apenas para o mal. Eu estou falando de questões mais sutis relacionadas ao apego, né, algum desajuste, algum desequilíbrio. Já não há uma movimentação perene do mal dentro do indivíduo, mas ele também não entende a necessidade de se desapegar das coisas materiais. Então, ele vai sofrer o impacto disso neste plano de desequilíbrio, de desespero, presente lá, nas zonas umbralinas. Olha o que ainda ele diz mais adiante. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Fala de André Luiz, né? E ainda um ponto mais relevante, o umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. E, além disso, é uma área destinada ao esgotamento de resíduos mentais, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo
de uma existência terrestre. Quais são esses resíduos mentais? Os resíduos mentais são os laços que nós mantemos ainda com as questões materiais. E esses laços precisam ser desfeitos. Então, como uma zona purgatorial, digamos assim, o umbral vai servir para que o indivíduo, pouco a pouco, libere-se das influências da matéria sobre si mesmo e possa almejar uma condição melhor onde ele se encontra neste momento agora, já não mais encarnado. Então, vamos pensar assim, é a zona onde ele consegue pedir socorro e ser ouvido de pronto. Porque aqui já não há tão somente movimentações negativas em torno dele. A gente tem o exemplo de André Luiz sempre, porque a gente tem a história de que ele passou X anos no umbral até ser socorrido. E de repente você vê esse espírito escrevendo tantas obras, se deparando com trabalhos de certa forma elevados, né, de esclarecimento no mundo espiritual, de tratamentos, visitas a planos superiores, e a gente fica pensando assim, poxa, foi rápido, né? A transformação dele, a mudança dele. Mas o que a gente precisa ter em mente é que no seu nível evolutivo, ele vivenciou essa libertação desses resíduos mentais, esgotou, digamos assim, né, as questões relacionadas à vida material, mas a condição que ele se encontra em nosso lar ainda não é uma condição de espírito superior. Percebem? Porque a gente vai ver, nosso lar não é um plano, não é uma esfera superior, como muitas pessoas pintam, pela beleza do filme, talvez, né? Mas é um plano, uma esfera vibratória, uma esfera espiritual, em que o espírito está transitando para faixas mais felizes. Mas enquanto ele não transita para faixas mais felizes, onde é o seu campo de trabalho? Dela para baixo. É por isso que a gente vê dos Mensageiros em diante, né, da segunda obra em diante, toda a atuação de André Luiz com as equipes de desencarnados no atendimento de espíritos cada vez mais próximos da crosta, aonde? No umbral. Ele visita as trevas também? Visita, para nos trazer essas informações. Mas ele vai ter experiências em em esferas mais elevadas? Também, mas muito pontuais. Não são a constância do seu comportamento, porque ele próprio ainda está se reconstruindo, se renovando nos seus propósitos. Aqui no umbral, observe, há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas, porque aí estariam mais abaixo, nem bastante nobres para serem enviadas a planos de elevação, esferas vibratórias mais altas. Por que eu apontei para baixo? Lembram a situação, a localização das zonas abismais, ou as chamadas trevas, sobre a superfície e abaixo da superfície da Terra. Então, quanto mais profundo a gente pensar, mais espíritos em condição de extrema perversidade, influenciando outros tantos espíritos, a gente vai encontrar. Não é? Então, no umbral, a gente já não tem o perverso, mas tem ainda o ignorante, tem ainda o apegado, tem ainda o avaro, tem ainda o sedento por dinheiro. A gente vai encontrar de todos as formas. Mas o que vai situá-lo nessa condição vai ser exatamente a diminuição desses interesses no mal. E no mal aqui é o uso do seu livre-arbítrio para a satisfação dos seus interesses pessoais, prejudicando gravemente e conscientemente os outros. Certo? Então, quando você lê um livro, quando você for ler um romance espírita e que você observar aquelas organizações das trevas, onde é que eles estão situados? Nas zonas abismais. Para onde eles vão, muitas vezes, manipular outros espíritos? Nas zonas umbralinas. Né? Mas quem estará nas zonas umbralinas? Aqueles recém-desencarnados, aqueles que ainda estão despertando para essa questão da vida no mundo espiritual. E quem é que vai diretamente para as zonas trevosas?
os espíritos mais violentos nas suas manifestações. Aqueles que ainda agem com prazer na violência, no mal, no prejudicar o outro. Né? Estes normalmente são mais adiantados intelectualmente. Por isso que essas organizações sempre a gente vai observar, organizações das trevas, são organizações situadas nessas faixas mais densas, certo? E agora, amigos, apenas para que a gente tenha uma noção intermediária, desculpem, sobre as esferas espirituais, a gente tem as comunidades devotadas ao bem, que são patamares de auxílio presentes entre essas faixas. Porque lembra que eu falei que Deus não desampara nenhum dos seus filhos? Pois é, nós vamos encontrar comunidades devotadas ao bem ou postos de auxílio presentes próximos das trevas e também nas zonas umbralinas. No livro Os Mensageiros, a gente vai ver bem claramente um posto de auxílio visitado por André Luiz, que é mais próximo da crosta terrestre. O que é a crosta terrestre? A região onde nós estamos aqui vivos no plano físico. Quanto mais perto daqui, mais densa a vibração. Lembram disso? Vai se tornando mais densa, vai se tornando mais densa, mas entre uma faixa e outra a gente vai sempre encontrar essas comunidades que ali estão presentes para auxiliar os que querem ser auxiliados e também com o objetivo de estabelecer certa ordem naquele caos absurdo. E por isso, a gente vai observar que eles estão sempre à espreita dos que querem ser auxiliados. Imagine agora, para administrar a ordem nesses locais, é possível pensar em ausência de trabalho? Não. Então, por isso que uma das características é o labor intenso. Livre trânsito a outras comunidades. Eles podem estar entre uma esfera espiritual e outra. O exemplo aí que eu trouxe agora do livro Os Mensageiros, né, em que André Luiz vai visitar esses postos de auxílio próximos das zonas umbralinas. A volitação é utilizada, mas por quê? O espaço energético vibratório dessa esfera, ela é mantida por espíritos altamente superiores. Vamos lembrar aqui um outro exemplo, eu não vou trazer com tanta riqueza de informações, mas o trabalho da colônia Maria de Nazaré, que é totalmente devotado ao atendimento dos suicidas. Onde estão os suicidas? Pensem aí. Pensem no suicida num estado cada vez mais revolto de si mesmo. E imagine ele despertando e percebendo que o suicídio não resolveu os problemas. De quem ele vai ser vítima no mundo espiritual? Pensou? Então, é do umbral para baixo. Então, os ditos vales dos suicidas, vales dos sexos, né, dos sexólatras, vão ser zonas vibratórias mais densas, próximos das satisfações daqueles interessados lá na área das trevas. Então, esses espíritos aí têm um trabalho sobre-humano, digamos assim, para sustentar essas vibrações e esses postos para atenderem, sempre que necessário, espíritos que estão ainda, né, que estão dispostos já a serem auxiliados. Então, a comunicação aqui vai ser por via mental ou pela palavra articulada, que apesar de eles já vibrarem numa condição melhor, a vibração ainda sofre interferência, né, das energias prevalentes ali em torno deles, que são as energias mais densas, né, mais negativas. Por isso que eles articulam a fala, até para se comunicarem melhor com os espíritos em sofrimento que estão sendo assistidos, mas também pela via mental, pelos seus pares, pelos trabalhadores comuns ali daquela comunidade. A influência espiritual aqui respeita o livre-arbítrio. Eles não tomam ninguém pelo braço, eles auxiliam aqueles que querem ser ajudados. E a natureza aqui é rica e bela, porque é preciso também trazer o senso de ordem, de organização, de beleza, de paz, de tranquilidade, de harmonia para estes espíritos que estão sendo agora assistidos por eles. Então, tudo isso é fruto da construção mental dos espíritos que ali trabalham. E o patamar mínimo de moralidade aqui, que já é basicamente o quê? Não vibrar no mal, ainda sofrer com as suas imperfeições, mas, sobretudo, desejar e já manifestar no seu comportamento
um padrão moral mais elevado. E agora a gente vai falar sobre as tais comunidades espirituais de transição, que aqui já não são mais os postos de auxílio, mas são as ditas colônias espirituais, próximas das zonas umbralinas para baixo, que estão ali estabelecidas para auxiliarem os espíritos que estão ali galgando a sua melhora evolutiva para esferas superiores. Primeiro ponto que eu preciso pontuar. Esfera de transição é diferente de mundo transitório ou mundo de transição, ok? Lá na frente a gente vai esclarecer melhor isso. Estão situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores. Como exemplo, citamos a colônia espiritual Nosso Lar. Nela, ainda existe sofrimento, mas os seus habitantes de evolução mediana são mais esclarecidos. Essa posição espiritual favorece a natureza, caracterizada por belezas e harmonias inexistentes nos planos inferiores. A colônia possui várias avenidas enfeitadas de árvores frondosas. O ar aí é puro, a atmosfera é de profunda tranquilidade espiritual. Não há, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, visto que as vias públicas estão sempre repletas de entidades numerosas em constantes indo e vindo. Olha a beleza. Olhe o entorno da colônia, na foto de cima, e olhe a colônia propriamente dita na parte de dentro. Estão vendo? Embora a filmografia aí se encarregue de trazer uma noção de que nosso lar está acima do planeta, ela está numa faixa um pouco acima da faixa umbralina. Certo? E abaixo aqui a organização mesmo estabelecida pelos próprios espíritos que lá povoam. Aqui a gente tem aqui a figura, né, do ator que representou André Luiz. E aqui a gente tem a organização. Não dá, amigos, para falar em esferas de transição, onde o mal já não é tão presente, embora ainda exista sofrimento, porque estão havendo ainda os ajustes, mas já há movimentação para o melhor. Então, olha a importância da ordem no nosso processo evolutivo. Isso aqui não é rigor excessivo, não. É ordem para que cada um, dentro do seu nível evolutivo, possa transitar e assim progredir. Desculpem. Vocês vão se recordar que no filme a gente observa que cada área dessa ela é ocupada por espíritos que trabalham no mundo espiritual em benefício de cada área. Se a gente parar para analisar também, aí o centro, a governadoria, ela vai ser, né, e o Ministério do Esclarecimento, não, o Ministério do Esclarecimento lá no canto, mas a governadoria vai ser, digamos assim, o que estabelece a ordem administrativa da colônia. Mas os ministérios da união divina e da elevação são aqueles onde os espíritos mais esclarecidos, digamos assim, de nosso lar, estão trabalhando. Assim como alguns estão ali no Ministério do Auxílio, né? E, salvo engano, André Luiz vai para esse primeiro ministério para trabalhar. Lembram o episódio do atendimento lá nos postos para receber os espíritos que acabaram de chegar na colônia? É aqui, no Ministério do Auxílio. Então, provavelmente, aquele portão, quem sempre vê, esteja associado aqui a esse ministério, que é o pontapé inicial de onde esses espíritos chegam e vão transitando em cada um desses ministérios como processo mesmo evolutivo deles próprios. Certo? Então, a ordem aqui é extremamente relevante. Eu vou voltar aqui só para ter uma noção de tempo nosso nessa fala. Perfeito. Então, vamos voltar para a tela. Espero que esteja claro. Lembrem, forem perguntas simples, já vão lançando aí no chat para que a gente vá respondendo enquanto o vídeo passa, ok? Voltar para o compartilhamento aqui. Pronto. Então, nosso lar, ficou claro, gente?
Nosso lar não é uma colônia superior, é uma colônia espiritual em fase de transição. Ela auxilia espíritos a transitarem para uma outra condição, mas ainda recepciona espíritos em sofrimento, sim. Certo? E, por fim não, né? Relacionado às esferas, a gente tem as chamadas esferas superiores, que aqui a gente vai encontrar como sendo regiões espirituais consideradas verdadeiros paraísos, que estão acima das esferas de transição. Apresentam, à semelhança das inferiores, diferentes graus de elevação espiritual, ou seja, numa esfera superior, nós vamos encontrar diversos níveis ainda vibratórios, onde os espíritos vão estar se envolvendo e realizando. Não existe contato direto com a crosta terrestre, a não ser através de enviados e missionários de grande poder. Se a gente parar para analisar, por exemplo, né, e aqui é só um raciocínio pautado na lógica, porque eu não tenho como mensurar o nível evolutivo deste irmão. Mas a gente pode pensar, por exemplo, no próprio Bezerra de Menezes, no seu processo evolutivo, que em algum momento, antes de ser convidado, né, a continuar o seu trabalho, seu alto trabalho de evolução e também de progresso na criação divina para um outro planeta, ele deve ter habitado aí essas esferas espirituais e no momento atual, como também ele se encarrega de auxiliar no progresso evolutivo do planeta, ele deve estar transitando em faixas vibratórias aí dessa esfera espiritual superior para cima. E é a partir daí que ele se conecta também com os espíritos superiores mais adiantados que estão ali presidindo, administrando as colônias das faixas de transição, por exemplo. Certo? E agora a gente vai esclarecer, então, a questão relacionada aos mundos transitórios. Lembra que eu disse que mundos transitórios não são o mesmo que esferas espirituais de transição. Mundos transitórios, a gente vai observar lá na questão 234, a questão 236 de O Livro dos Espíritos, que são mundos particularmente destinados aos seres errantes. Quem são os espíritos errantes? São os espíritos que erram, são os espíritos que estão em processo evolutivo, que necessitam ainda da encarnação como instrumento de elevação espiritual. Eu, você, os espíritos que estão aí se preparando para a nova encarnação, esses são os ditos errantes, certo? Então, em algum momento do nosso processo evolutivo, nós poderemos habitar, enquanto desencarnados, um mundo dito mundo de transição ou mundo transitório. Serve de habitação temporária, espécie de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias ou intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Resumindo em termos práticos, podemos encontrar mundos transitórios entre mundos primitivos e mundos de provas e expiação. Podemos encontrar mundos transitórios entre mundos de provas e expiações e mundos de regeneração. Podemos encontrar mundos transitórios entre mundos de regeneração e mundos felizes. Deu para entender? A gente vai encontrando esse planeta sempre entre duas faixas evolutivas, mas ele também evoluindo. E quando ele fala que serve como uma espécie de bivac, o que é bivac? É uma espécie de acampamento. Um local onde você chega, pernoita de uma viagem muito longa, repõe suas energias e retorna à sua caminhada para mais adiante. Então, é esse ponto de apoio, esse ponto em que o espírito, depois de muito tempo na erraticidade, buscando o seu aprimoramento no mundo espiritual, nesse estado de busca, né, de deixar de ser errante para ser um espírito mais adiantado, ele vai se fortalecendo nesses campos e indo mais adiante para as suas provas mais elevadas, digamos assim. Aquelas que o levarão a uma condição evolutiva melhor. Certo? 2 pontos aqui precisam ser levantados para que a gente tenha a distinção entre o mundo
e a faixa, certo? Faixa é basicamente presente em todos os planetas criados por Deus. Ok? Faixas, esferas espirituais, melhor dizendo, são aquelas ditas faixas vibratórias, energéticas, habitadas por espíritos que comungam daquelas vibrações e que as sustentam igualmente. Mundos é o próprio mundo. Vamos pensar, por exemplo, que a Terra, em um dado momento da sua criação, foi um mundo transitório. Por que eu digo isso com tranquilidade? Porque um dos pontos que a gente precisa estabelecer é o ponto que está ali na linha B. Ó. Seres corpóreos não habitam esses mundos, pois a superfície estéril não favorece a reencarnação. Vamos retomar o módulo 1 e lembrarmos, por exemplo, que a Terra, em um dado momento, quando Jesus já estava à frente dela, ajudando, né, planejando a sua construção, a sua composição, ela teve tempos em que a vida não era possível. Lembram disso? A vida orgânica não se fazia presente. Era frio e calor, gelo e fogo, gelo e fogo, gelo e fogo. Lembram disso? Eu levei o vídeo para a gente ver no estudo. Então, ela, nesse momento, pode ter sido um mundo transitório. De uma condição para outra. Assim como a gente encontra hoje, ainda no nosso próprio sistema solar, mundos que não têm habitação humana, orgânica, não tem a vida orgânica presente, mas que podem também se enquadrar nessa condição. Mas, Diego, essa condição é permanente? Não. Como nada na criação é permanente. Tudo evolui. Então, ela pode não ter apresentado condições para a reencarnação, mas depois pode vir a apresentar e depois pode vir a não apresentar mais por um processo evolutivo natural, certo? Assim como também os espíritos que vão habitar este mundo transitório, eles não estarão lá o tempo todo. Se é um ponto intermediário, é um reunir forças e retomar a sua trajetória. Não se conservam aí na linha A. Não se conservam perpetuamente destinados a receber espíritos errantes. A condição deles é meramente temporária. Então, esses dois pontos precisam ficar fixados. Não são perpetuamente ou permanentemente transitórios, serão enquanto for necessário e até que o mundo, pela força dos próprios habitantes, possa também progredir. E enquanto estiver nessa condição de mundo transitório, ela não tem a vida física presente. Então, somente a presença da vida espiritual. Ok? Concluir aqui a nossa transmissão, mas é bom sempre considerar o seguinte: nós temos aí no material de vocês pontos mais, digamos assim, mais aprofundados de cada esfera. Se isso gerar dúvida para você, lance no nosso grupo do WhatsApp ou aqui no chat, certo? Leia com calma. Mas aí eu vou devolver a pergunta para vocês e vou querer a resposta no nosso grupo. De tudo que nós tratamos aqui, o que você consegue identificar como presente na lenda do peixinho vermelho? O que te chamou a atenção entre tudo que a gente conversou aqui agora e o que você viu lá na representação da lenda? Vou querer o seu posicionamento no nosso grupo, certo? Lá a gente vai dialogando e depois a gente vai esclarecendo as dúvidas também que ficarem. De resto, só agradeço a vocês por terem se mantido aqui. É realmente um trabalho exaustivo ficar falando sozinho para a tela do computador, mas em contrapartida, a certeza de que nós estamos aí nos reunindo juntos nos fortalece para nos mantermos nessa proposta. Espero ter colaborado. Deixem suas dúvidas no grupo, a gente vai responder com calma. E de hoje a 15 dias, a gente retoma, então, o nosso encontro para tratarmos do roteiro 7. Se vocês acharem que é preciso trazer ainda alguns pontos mais esclarecedores sobre esse roteiro, já sabem. A gente pode fazer um novo encontro para fazer isso, ok? Um abraço a todos. Vou finalizar agora propondo, né, a prece para todos nós, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe,
que auxilie os nossos trabalhos, as nossas intenções, as nossas atividades nas casas espíritas nesse momento tão crucial. Que nos mantenha em clima de paz, em clima de estudo e de disposição para oferecermos sempre o nosso melhor aos nossos companheiros de caminhada. Abençoa o nosso grupo espírita Francisco Pinto, os seus trabalhadores e a direção espiritual desta casa. E ser conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, voltando assim então, né? Botando um ponto de seguimento nas nossas atividades e retomando no próximo encontro. Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe sempre.